Seja muito bem-vindo a este espaço de reflexão e fortalecimento da fé. Hoje, nós vamos mergulhar em uma das narrativas mais tocantes e poderosas de toda a Bíblia Sagrada. É uma história que atravessa milênios, mas que fala diretamente ao coração de qualquer pessoa que, em algum momento da vida, já olhou para as suas circunstâncias e sentiu o peso esmagador da insuficiência. Eu quero começar este vídeo com uma frase que, embora não esteja escrita literalmente dessa forma no texto sagrado, resume com perfeição a essência do milagre que vamos estudar. A viúva que multiplicou o pouco que tinha com uma oração. Pense nessa frase por um momento. Ela contém 3 elementos cruciais que definem muitas das nossas lutas diárias. A figura da viúva, que representa a vulnerabilidade extrema, e a perda. O pouco, que simboliza a escassez material, emocional ou espiritual. E a oração, que é o veículo da nossa conexão com o Deus do impossível. Se você está assistindo a este vídeo hoje e sente que o que você tem nas mãos não é suficiente para enfrentar a crise que bate à sua porta, se você olha para a sua conta bancária e vê apenas números vermelhos, se você olha para o seu casamento e vê apenas os escombros de um amor que esfriou, ou se você olha para a sua própria saúde, física ou mental, e sente que suas forças estão no fim, este vídeo é, sem dúvida, para você. O objetivo deste estudo não é apenas recontar uma história antiga, mas sim extrair dela princípios espirituais eternos e imutáveis que podem transformar a sua realidade atual. Vamos aprender juntos como a lógica de Deus opera de maneira completamente diferente da lógica humana. Na nossa lógica, pouco significa falta, medo e limitação. Na lógica divina, o pouco é, muitas vezes, o cenário perfeito e o ingrediente exato que Deus escolhe para manifestar a sua glória de forma inquestionável. Prepare o seu coração, abra a sua mente e permita que esta mensagem de esperança e poder penetre profundamente na sua alma. E antes de darmos início à leitura e análise do texto bíblico, eu quero te fazer um pedido simples, mas muito importante para nós. Se este conteúdo faz sentido para você, se você busca fortalecer a sua fé através da palavra de Deus, clique agora no botão curtir abaixo do vídeo e inscreva-se no nosso canal. Ao fazer isso, você não apenas nos ajuda a levar esta mensagem a mais pessoas, mas também garante que não perderá nenhum dos nossos próximos estudos bíblicos e mensagens de edificação. Para que possamos compreender a magnitude do milagre que Deus operou, é fundamental que compreendamos, primeiro, a profundidade do abismo em que esta mulher se encontrava. Esta história não é uma ficção. Ela está ancorada na história do povo de Israel no Antigo Testamento. Mais especificamente no livro de Dos Reis, capítulo 4, versículos de 1 a 7. O texto começa nos apresentando uma mulher cujo nome a Bíblia não revela, mas cuja dor ecoa através dos séculos. O versículo 1 nos diz: E uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. Vamos dissecar este versículo, pois ele contém todas as camadas da crise dela. Primeiro, ela é identificada como a esposa de um dos filhos dos profetas. Isso significa que seu marido não era um homem comum. Ele era um discípulo, alguém dedicado ao serviço de Deus sob a liderança do profeta Eliseu. Ele temia ao Senhor. Esta é uma informação vital. A tragédia não acontece apenas com os ímpios. Este homem era fiel, mas mesmo assim, a morte o levou, e ele deixou sua família em uma situação precária. A Bíblia não esconde as dificuldades da vida, mesmo para os servos de Deus. A perda do marido não foi apenas uma tragédia emocional avassaladora. Na sociedade patriarcal da época, foi uma sentença de ruína econômica. Sem um provedor masculino, a viúva ficava à mercê da caridade, ou, como neste caso, da exploração. A situação piora dramaticamente com a chegada do credor. O marido dela, em sua dedicação ao ministério, ou talvez por circunstâncias alheias à sua vontade, contraiu dívidas que não pôde pagar antes de morrer. E a lei daquela época, baseada em códigos legais antigos, permitia algo que para nós hoje soa bárbaro. Se uma dívida não pudesse ser paga com bens ou dinheiro, ela seria paga com trabalho escravo. O credor não teve piedade da dor daquela viúva. Ele não se importou que o marido dela fosse um homem de Deus.
Ele queria o seu pagamento e ele estava vindo para levar a única coisa de valor que restava àquela mãe: seus 2 filhos. Imagine se puder o desespero dessa mulher. Ela já vivia o luto pela perda do marido. E agora estava prestes a ver seus filhos sendo arrancados de seus braços, levados para a escravidão, talvez para nunca mais viverem em liberdade. Ela estava no limite absoluto da dor humana. Mas é justamente neste ponto de ruptura que a história toma um rumo crucial. Ela não se entregou ao fatalismo. Ela não se sentou e chorou a sua desgraça sem agir. O texto diz que ela clamou a Eliseu. Este clamor não foi um simples pedido. A palavra hebraica usada sugere um grito de socorro, uma súplica desesperada, um apelo de quem sabe que não tem mais nenhuma outra alternativa. Ela foi até a autoridade espiritual que conhecia, o representante de Deus na terra, e derramou a sua dor. O primeiro passo para o milagre é reconhecer que precisamos desesperadamente dele e saber a quem recorrer. A resposta do profeta Eliseu ao clamor da viúva é, à primeira vista, surpreendente e nos ensina uma lição profunda sobre como Deus interage com as nossas necessidades. No versículo 2, Eliseu diz: "O que hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa." Tente se colocar no lugar daquela mulher por um instante. Ela vai até o profeta de Deus esperando, quem sabe, que ele faça uma oração mágica e as dívidas desapareçam, ou que ele tire ouro de algum lugar para pagar o credor. Ela quer uma solução externa e imediata para o seu problema gigante. Mas a primeira atitude de Eliseu não é dar, é perguntar. E não é uma pergunta genérica. É uma pergunta que a obriga a encarar a própria realidade. A olhar para dentro da sua casa, para tudo aquilo que já está em suas mãos. O que você tem em casa? Esta pergunta é desconfortável porque, no meio da crise, a nossa tendência é focar exclusivamente no que nos falta. Nós nos tornamos especialistas em listar nossas carências, nossas fraquezas e as ferramentas que não possuímos. A viúva, em sua resposta, reflete exatamente essa mentalidade de escassez total. Ela diz: "Tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite." Observe o contraste. Ela começa com uma negação absoluta. Não tem nada. Na cabeça dela, o que estava dentro daquela casa era irrelevante diante do tamanho da dívida e da ameaça do credor. Para ela, aquele pouco de azeite no fundo de um jarro era o mesmo que nada. Era apenas o resquício do que um dia foi uma despensa cheia. Talvez a última coisa que ela e os filhos comeriam antes de se entregarem à escravidão. No entanto, é precisamente aqui que o princípio divino se manifesta. Eliseu, inspirado pelo Espírito de Deus, sabia que o milagre não precisava vir de fora. Ele poderia começar com o nada que ela já tinha. Deus raramente opera no vazio absoluto quando há algo que podemos oferecer. Ele não precisa do nosso muito para fazer um milagre, mas ele frequentemente escolhe usar o nosso pouco, desde que esse pouco seja colocado em suas mãos com fé e obediência. A botija de azeite da viúva, que ela considerava desprezível, era, na verdade, a semente da sua libertação. O problema dela não era a falta de recursos, mas a falta de visão para enxergar o potencial do que ela já tinha quando abençoado por Deus. Este momento da história nos convida a fazer a mesma introspecção. O que você tem em casa? O que você tem nas mãos hoje que você está desprezando por achar que é muito pouco? Talvez seja um talento que você acha comum, um pequeno valor em dinheiro que você acha insuficiente para investir, ou um restinho de tempo e energia. Não chame de nada aquilo que Deus pode usar como ponto de partida para o seu agir extraordinário na sua vida. Após a viúva revelar o que tinha, Eliseu não realiza o milagre instantaneamente. Em vez disso, ele lhe dá uma série de instruções que, para a lógica humana, pareciam não fazer o menor sentido, mas que eram, na verdade, a arquitetura do milagre. No versículo 3, o profeta comanda: "Vá, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos." Vasilhas vazias, não poucas. Vamos analisar a profundidade deste comando. Primeiro, vá. O milagre exigia a ação da parte dela. Ela não podia ficar em casa esperando. Segundo, pede emprestadas vasilhas. Vazias. Isso é contraintuitivo. Se ela não tem nada para colocar dentro, para que quer vasilhas vazias? Mas é aqui que reside o princípio da fé. A fé é a certeza do que não se vê. Ela tinha que preparar o espaço para a bênção antes de vê-la. Ela tinha que agir como se já tivesse o azeite para encher os potes. Terceiro e crucial, não poucas. O tamanho do milagre não seria limitado pelo poder de Deus,
mas pela capacidade da viúva de receber. A quantidade de vasilhas que ela buscasse determinaria a quantidade de azeite que ela teria. Eliseu a estava desafiando a expandir a sua capacidade de crer. Imagine a cena dessa mulher indo de porta em porta na sua vizinhança. Todos sabiam da sua viuvez, da sua pobreza e da ameaça do credor. Quando ela pedia vasilhas vazias, os vizinhos devem ter cochichado. Coitada, a dor a fez enlouquecer. Para que ela quer tantos potes se não tem nem o que comer? Ela teve que suportar o julgamento, a vergonha e a dúvida para obedecer à palavra do profeta. Isso é fé prática. Mas as instruções não pararam por aí. No versículo 4, Eliseu continua: Então entra, e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a parte a que estiver cheia. A ordem para fechar a porta é de uma riqueza espiritual imensa. O milagre que Deus estava prestes a fazer era íntimo, privado e sagrado. Não era um espetáculo para entreter os curiosos ou para provar algo aos céticos. Era um momento de conexão profunda entre aquela família desesperada e o Deus provedor. Ao fechar a porta, ela estava deixando do lado de fora as dúvidas dos vizinhos, o medo do credor e todas as vozes que diziam que não daria certo. Dentro daquela sala estavam apenas ela, seus filhos, as vasilhas vazias que representavam a sua fé, e a presença invisível, mas poderosa de Deus. É um lembrete poderoso de que muitos dos milagres mais profundos que Deus quer realizar nas nossas vidas acontecem no quarto fechado da oração e da intimidade com Ele. É na quietude da nossa rendição total, longe dos holofotes e das distrações do mundo, que a multiplicação divina começa a acontecer. Ela obedeceu. Ela fechou a porta. E a dinâmica do milagre estava pronta para começar. O ápice da narrativa chega nos versículos 5 e 6, onde testemunhamos o ato sobrenatural de multiplicação. O texto bíblico narra com uma simplicidade que contrasta com a grandiosidade do evento. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam as vasilhas, e ela as enchia. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: Traze-me ainda uma vasilha. Mas ele lhe disse: Não há mais vasilha nenhuma. Então o azeite parou. Tente visualizar essa cena com os olhos da fé. A viúva pega a sua pequena botija de azeite, o seu pouco, e começa a derramar no primeiro grande pote emprestado. E o azeite flui. Ela enche o primeiro pote até a borda, e o azeite continua fluindo. Seus filhos, trabalhando em equipe, trazem o segundo pote vazio. Ela derrama e o azeite continua fluindo. Terceiro, quarto, quinto pote. A cena se repete. O milagre não foi uma explosão instantânea de azeite. Foi um fluxo contínuo e sustentável. Foi uma multiplicação que aconteceu no ato da obediência e do serviço. A pequena botija, que antes parecia insignificante, tornou-se uma fonte inesgotável enquanto houvesse necessidade e espaço para receber. No entanto, o versículo 6 nos traz uma lição teológica fundamental e muitas vezes negligenciada. Chega um momento em que a viúva pede mais uma vasilha e o filho responde: Não há mais vasilha nenhuma. E a frase seguinte é impactante: Então, o azeite parou. O azeite não parou porque a fonte de Deus secou. O azeite não parou porque Deus cansou de abençoar. O azeite parou unicamente porque não havia mais capacidade humana para recebê-lo. Deus é um Deus de abundância infinita, mas a sua provisão é frequentemente proporcional à nossa capacidade de contenção. A viúva recebeu exatamente a quantidade de azeite para a qual ela preparou espaço através da sua fé e obediência. Se ela tivesse buscado mais vasilhas, teria recebido mais azeite. Se tivesse buscado menos, teria recebido menos. Este princípio é vital para nós hoje. Muitas vezes reclamamos que Deus não está nos abençoando o suficiente, mas a verdadeira pergunta é: nós preparamos as vasilhas para receber a sua bênção? Estamos expandindo a nossa capacidade espiritual, emocional e até técnica para conter o que Deus quer nos dar? Estamos dispostos a buscar essas vasilhas, mesmo que isso exija esforço e nos exponha ao julgamento dos outros? A multiplicação do azeite é um testemunho eterno de que o limite para o agir de Deus na nossa vida não está nele, mas na nossa disposição de crer, obedecer e preparar o espaço para o seu transbordar. A história não termina com a sala cheia de potes de azeite. O milagre teve um propósito prático e transformador. No versículo 7 lemos:
Então veio ela e o disse ao homem de Deus. E disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida. E tu e teus filhos vivei do resto. A primeira atitude da viúva após o milagre foi, novamente, buscar o profeta. Ela não se apossou da bênção de forma egoísta. Ela buscou orientação sobre como usá-la. A resposta de Eliseu traça um plano completo de restauração. Primeiro, vende o azeite. O milagre não foi apenas para consumo próprio. Ele gerou um ativo de valor. Segundo, paga a tua dívida. A prioridade de Deus não é apenas o nosso conforto, mas a nossa integridade e libertação. Ao pagar a dívida, a viúva não apenas afastou o credor, mas limpou o nome de sua família e, acima de tudo, garantiu a liberdade de seus filhos. A ameaça da escravidão desapareceu. Eles estavam livres. Terceiro, e talvez a parte mais bonita, e tu e teus filhos vivei do resto. O milagre de Deus não foi contadinho apenas para cobrir o problema. Foi superabundante. O resto do azeite vendido foi suficiente para prover o sustento sustentável da viúva e de seus filhos por muito tempo. Deus não faz apenas o suficiente. Ele faz o que é necessário e ainda sobra para garantir o futuro. O pouco se transformou em suficiência, a suficiência em abundância, e a abundância em dignidade e segurança. Esta mulher, que no início do capítulo estava desesperada, sem nada e prestes a perder tudo, termina a história como uma empreendedora, com as dívidas pagas, seus filhos seguros e com recursos para viver. Esta narrativa é um poderoso lembrete de que o Deus que servimos não é apenas o Deus que perdoa os nossos pecados, mas é também o Deus que se importa com as nossas dívidas, com a nossa fome e com a liberdade da nossa família. Ele é o Jeová Jiré, o Senhor que provê. Se você está enfrentando uma crise que parece não ter fim, olhe para esta história e veja o caráter do seu Pai Celestial. Ele não é indiferente à sua dor. Ele tem poder para transformar a sua escassez em abundância, desde que você esteja disposto a clamar, a olhar para o que você tem e a obedecer às suas instruções, mesmo quando elas não fizerem sentido para a sua razão. Chegamos ao final deste estudo profundo sobre a viúva que multiplicou o pouco que tinha com uma oração. Eu espero sinceramente que esta mensagem tenha aquecido o seu coração e fortalecido a sua fé. A história de 2 Reis 4 não é apenas uma crônica do passado. É uma parábola viva para o seu presente. O Deus que operou aquele milagre através do profeta Eliseu é o mesmo Deus que está com você hoje. Ele não mudou. O seu poder não diminuiu. As suas misericórdias se renovam a cada manhã. A grande lição que devemos levar deste vídeo é que nas mãos de Deus, o seu pouco é mais do que suficiente. Pare de desprezar o que você tem e comece a oferecê-lo a Ele em oração. Pare de focar nas vasilhas vazias da sua vida e comece a prepará-las para a bênção que está por vir. Se você está em uma fase de portas fechadas, aproveite esse tempo para buscar a intimidade com o Pai, pois é lá que os maiores milagres são gestados. Entregue a Ele as suas dívidas, as suas preocupações com o futuro de sua família e as suas forças exauridas. Ele é fiel para cumprir o que prometeu. E se você deseja que esta palavra seja apenas o começo de uma jornada de transformação profunda na sua vida, eu tenho um convite fundamental para você. Tudo o que conversamos aqui hoje tem uma única fonte de autoridade e poder: a Bíblia Sagrada. Sem ela, essas são apenas palavras vazias, mas com ela são sementes de vida eterna. Para te ajudar a mergulhar de cabeça nessas verdades e ter este manual de fé e provisão sempre ao seu alcance, eu deixei um link muito especial na descrição deste vídeo e também fixado no primeiro comentário. Clicando lá, você poderá adquirir a sua própria Bíblia Sagrada ou materiais de estudo bíblico que vão iluminar o seu caminho e te dar as ferramentas necessárias para enfrentar qualquer crise com a certeza da vitória. Não deixe para depois. Investir no conhecimento da Palavra de Deus é o passo mais inteligente e importante que você pode dar hoje para garantir o transbordar do azeite na sua vida. Clica no link agora e garanta a sua. Muito obrigado por me acompanhar nesta reflexão. Que o Senhor Deus, o provedor de todas as coisas, te abençoe poderosamente e que a história da viúva seja uma realidade na sua vida. Até o próximo vídeo. Amém.